Muito bem, pessoal, então de volta com as nossas videoaulas, dessa vez para falar um pouco sobre resistores e medidas elétricas. Bom, vamos lá. Só antes da gente partir para o que realmente interessa, vamos relembrar aqui o que a gente já sabe sobre eletrodinâmica. Tudo que a gente estudou até o momento pode ser resumido nas leis de Ohm e que a gente estudou sobre potência elétrica. Pois bem, as leis de Ohm são duas e uma delas me permite relacionar três grandezas, a DDP, a resistência e a corrente elétrica. E essa lei, então, ela me diz que se eu tiver um determinado condutor e esse condutor for submetido a uma determinada DDP e por ele passar uma determinada corrente, significa que ele tem essa resistência aqui. Bem lógico que está dizendo aqui, diz simplesmente que a corrente é proporcional a DDP, quanto maior a corrente, maior a DDP. De outra forma de entender isso aqui é que a corrente é inversamente proporcional à resistência, ou seja, mais resistência significa menos corrente, isso é intuitivo. A segunda lei de Ohm é que me permite calcular a resistência de um determinado condutor, nesse caso aqui para um condutor que tem um formato cilíndrico, um fio, e a gente vê que a resistência elétrica de um condutor cilíndrico depende do comprimento do condutor, da seção transversal do condutor e do material de que é feito o condutor. Quando a gente falou de potência elétrica, então, a gente encontrou três expressões que permitiam calcular a potência elétrica. Eu pedi que vocês tomassem cuidado naquela ocasião para não confundir as três equações. Essas duas aqui são equações que me permitem calcular a potência dissipada. Já essa aqui, ela está relacionada com a potência total do circuito. Se eu sei qual é a corrente total que passa no circuito, eu sei qual é a DDP do circuito, então eu sei qual é a potência total daquele circuito. Isso aqui vai me dizer qual é a potência que está sendo dissipada por uma determinada resistência. Eu uso essa se eu conhecer qual é a corrente que passa pela resistência. Eu uso essa se eu conhecer qual é a DDP a qual está submetida àquela resistência. Ok? Eu queria que vocês ficassem atentos, porque a equação que nós vamos utilizar com mais frequência neste assunto que a gente está começando agora é a primeira lei de Ohm, que relaciona então a DDP no condutor com a resistência dele e a corrente dele, ok? Bem, resistores. A gente sabe que todo condutor ele oferece uma certa resistência à passagem de corrente elétrica. Contudo, tem alguns condutores que eles são feitos com o objetivo de oferecer resistência, né? Eles são construídos com esse objetivo, de oferecer resistência à passagem da corrente elétrica. O objetivo de tais componentes é controlar a corrente elétrica, ou aumentar ou diminuir a corrente elétrica, porque se a gente aumenta a resistência, a gente diminui a corrente, se a gente diminui a resistência, a gente aumenta a corrente. E, consequentemente, também variar a potência que está sendo dissipada por aquele condutor, né? Então, se a resistência que a gente tiver utilizando no circuito for uma resistência constante, esse é o símbolo que a gente vai usar para representar um resistor. Okay? Então, resistores cuja resistência não variam por motivo nenhum, nem porque a corrente variou, nem porque a DDP variou, nem porque eu quis, esses resistores são representados desse jeito. Por outro lado, se a gente tiver resistores cuja resistência pode variar, a resistência deles é ajustável, né? Então, e esses caras são chamados de reostatos ou potenciômetros. O símbolo que a gente vai usar para representar eles é um desses três aqui. No texto eu falei lá de exemplos de reostatos ou potenciômetros, como por exemplo o botão que regula a velocidade do ventilador. Então você deve ter acoplado aquele botão, tem um reostato. E quando você muda a posição do botão, você está mudando o tamanho da resistência. Com isso você está mudando a corrente que passa pela resistência, consequentemente você está mudando a potência. Então o ventilador vai girar mais rápido ou mais devagar. Mesma coisa funciona para o ferro elétrico, que também tem um botão de ajuste. Mesma coisa para o volume do som, ok? Bom, essa ilustração aqui é simplesmente para que vocês conheçam como é que
qual é a cara de um resistor que geralmente é comercializado por aí. Perceba que eles têm algumas faixas coloridas, cada um deles tem uma determinada quantidade de faixas, e essas faixas não são todas da mesma cor, e isso tem um significado, né? Isso é uma forma de expressar a resistência que aquele resistor tem, ok? Então, se o resistor tem 4 faixas, as duas primeiras faixas, a cor dessas duas primeiras faixas, então vão representar esses 2 dígitos aqui. A terceira faixa, né, a penúltima faixa, é sempre um multiplicador. E a última faixa é uma tolerância, ou seja, um erro, ok? Já se ele tiver 5 faixas, as 3 primeiras faixas vão dar os dígitos, a quarta faixa, a penúltima, é o multiplicador, e a quinta faixa é a tolerância. Então aqui esse resistor, por exemplo, se a gente fosse determinar quantos ohms tem essa resistência elétrica aqui, amarelo, 4, então 4, lilás, violeta, é 7. A penúltima faixa é um multiplicador, então vezes 100 ohms. E a tolerância aqui é marrom, então mais ou menos 1%. Ou seja, esse resistor aqui tem uma resistência elétrica de 4.700 ohms, mais ou menos 1%. 1% de 4.700 é 47. Então esse cara aqui, ele tem em média 4.700 ohms, mas existe uma margem de erro que é de 47 ohms para mais ou 47 ohms para menos. Ele pode ter mais do que isso ou menos do que isso, ok? Bom, imagine então aqui que a gente tenha um resistor, olha o símbolo que a gente usa, um resistor de resistência constante, representado aqui pela letra R, e esses 2 pontinhos aqui então representam os terminais do resistor. Suponha então que esse resistor foi ligado a uma bateria. Aqui o polo positivo da bateria, aqui o polo negativo. Então, este terminal do resistor está neste potencial, que eu vou chamar de potencial VA. Este terminal do resistor está neste potencial aqui, que eu vou chamar de VB. Pela convenção das pilhas, né, mais e menos, esse potencial VA deve ser maior do que esse potencial VB. Como a gente já sabe dos nossos estudos anteriores, a corrente convencional, ela vai fluir então nesse sentido. Por esse resistor vai passar uma corrente elétrica nesse sentido. Perceba que a corrente existe porque existe uma diferença de potencial, e que a corrente vai sempre de onde tem mais potencial para onde o potencial é mais baixo. Então, se você atravessa o resistor no mesmo sentido da corrente elétrica, você está atravessando uma DDP, você está tendo uma queda de potencial. E qual é a queda de potencial que eu estou sofrendo aqui? Quanto varia a DDP daqui para cá? Bom, é por isso que eu disse que vocês atentassem para a primeira lei de Ohm, porque é justamente ela que vai me dizer qual é a queda de potencial que tem aqui. Se eu tenho uma resistência R e por essa resistência passa uma corrente I, eu relaciono essas 3 coisas pela primeira lei de Ohm. Então, isso aqui me diz qual é a DDP entre o ponto A e o ponto B. E, no caso aqui, indo de A para B, eu estou tendo uma queda de potencial que vale esse tanto aqui, R vezes I. Ou seja, sempre que você atravessa um resistor, você tem uma DDP que é calculada pela resistência dele vezes a corrente que passa por ele. Essa DDP pode ser uma DDP, pode ser uma subida de potencial ou pode ser uma queda de potencial. Se você vai junto com a corrente, você está sofrendo uma queda de potencial, porque a corrente vai sempre do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Se você vai contra a corrente, então acontece o contrário, ok?